Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor. Amém. Uma alegria, um privilégio, uma satisfação nós estarmos aqui junto com os irmãos, né? Aprove a Deus abrir essa oportunidade e agradeço a Deus, agradeço o bispo Josué, bispo Antônio também, pelo convite e, logicamente, trago um abraço da igreja de Carinhanha para todos os irmãos, uma igreja que é filha daqui, né, fruto do trabalho de Montalvânia, na pessoa do pastor Tuan, Ariadne, também que são muito queridos. E satisfação, amados, nós estarmos aqui nessa noite. Missão, como o bispo falou, é algo que está no nosso coração, e quando a gente assume um trabalho, como nós assumimos em Carinhanha, na verdade, nós estamos enfrentando uma missão transcultural mesmo. São outros costumes, outras formas, outras atitudes que a gente vai aprendendo no decorrer do tempo, que a gente vai adaptando, nós vamos nos moldando também à cultura local, normal, precisa disso. E sempre, nesse tempo todo que nós estamos lá, é interessante porque, apesar das pessoas serem bem receptivas, elas são desconfiadas. E a gente, como eu falei com o bispo já, a gente faz um trabalho formiguinha. Nós vamos entrando, nós vamos ganhando a confiança, vamos tirando também o ranço que foi deixado de outras obras, né, que infelizmente tem essa questão que atrapalha muito, mas Deus, graças a Deus, tem abençoado, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer à igreja pelo cuidado também, não somente na minha pessoa, mas na nossa casa, nossos filhos. Graças a Deus pela vida de vocês, pela participação dos irmãos. Eu creio que a oração, como, né, o pastor Helmut falou aqui, tem sido respondida. Graças a Deus por isso. Amém? Querido, abra sua Bíblia comigo, por favor, no segundo livro de Reis, no capítulo 20. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. E nós vivemos um momento que, infelizmente, as notícias que chegam aos nossos ouvidos nem sempre são as melhores. Nós esperamos uma questão e ela não aparece. E nós mesmos, muitas vezes, podemos passar um momento delicado da nossa vida e a gente espera uma resposta positiva, uma resposta que venha nos fortalecer, nos animar. Às vezes a gente espera uma palavra de ânimo, nós criamos expectativas e às vezes elas não acontecem. E nós vamos ler dentro desse contexto, essa história que fala a respeito da doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Eu leio, você vai acompanhando na sua palavra, na sua Bíblia. Diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que, ao terceiro dia, subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías:
ser-te-á isso da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou os retrocederá? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque a Tua palavra é maravilhosa. Somos gratos ao Senhor pelo privilégio, Pai, de podermos meditar juntos nela. E pedimos a Ti que o Espírito Santo esteja falando profundamente aos nossos corações, desses que estão aqui, daqueles que estarão assistindo futuramente essa live também. Ó Deus, e que haja edificação, que haja o fortalecimento, que haja, Pai amado, alegria gerada pelo Teu Espírito Santo na vida de cada um. Pai, nós precisamos do Senhor, dependemos do Senhor. E nessa noite oramos também pela igreja perseguida, pela igreja que não tem essa oportunidade que nós temos. Pai querido, que também sejam fortalecidos a fé, a confiança no Senhor. Ó Deus, e nós Te daremos para sempre toda a honra e toda a glória, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. É interessante essa passagem de Ezequias. Um homem de Deus, se você olha a história dele, se você procura saber qual era a visão que ele tinha, e eu anotei alguns detalhes que eu acho importante. Ele sempre se preocupava a respeito das coisas do Senhor. Ele tinha no coração o desejo de servir ao Senhor. Se você lê no livro de 2 Crônicas, algumas coisas que ele fez, ele restabeleceu os cultos, celebrou a Páscoa, ele reabriu o templo do Senhor e ordenou que os sacrifícios fossem retomados, que o povo voltasse a adorar ao Senhor. Era um homem que tinha esse compromisso, era um homem que tinha essa visão, e mesmo assim, ele está passando esse momento de uma enfermidade mortal, um momento difícil, onde chega o homem de Deus para ele, e eu penso comigo que ele deve ter criado aquela expectativa: opa, agora eu vou ficar tranquilo, porque vem uma palavra boa, uma palavra de Deus. E a palavra que ele recebe foi ao contrário do que ele estava esperando. Na verdade, o profeta chega para ele e traz essa palavra: olha, põe em ordem a tua casa, porque morrerás. Já pensou? Ouvir uma palavra dessa da parte de Deus? Eu entendo que ele já estava um tanto abalado, naturalmente, na questão, e emocionalmente também. Ele foi por terra, ele caiu, acabou, perdeu o chão, perdeu o norte. E essa passagem nos leva, amados, nos mostra, melhor dizendo, alguns detalhes importantes para nós também agirmos na nossa vida. Todos nós estamos sujeitos a momentos como esse. Ninguém que serve ao Senhor é enganado achando que a vida é um mar de rosas, porque Jesus mesmo nunca falou nada disso. Muito pelo contrário, ele disse assim: nesse mundo passarei por aflições, mas, graças a Deus por essa palavra, mas, tenha bom ânimo. E eu queria te convidar, vira para o teu irmão e fala para ele: tenha bom ânimo, irmão. Tenha bom ânimo. A atitude do cristão hoje é guardar essa palavra: tenha bom ânimo. Eu creio que nós veremos a misericórdia do Senhor, nós temos visto o agir de um Deus maravilhoso e fiel a favor de cada um de nós. Aleluia! Então tenha ânimo, fortifica o teu coração na presença do Senhor. Ezequias ouve essa palavra, e ele, no versículo 2, fala assim: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou. Ele não reclamou, ele não murmurou, ele não tomou uma atitude impensada, ele não tomou uma atitude no calor da emoção daquela palavra que ele ouviu. Ele vira o rosto e ele ora. Nós precisamos aprender, amados, a tomar essa atitude. Oração é um princípio
que nós precisamos ter na nossa vida. Ele recebe uma mensagem totalmente contrária. Mas isso trouxe no seu coração uma atitude, uma reação, e essa reação nos ensina que nós precisamos orar hoje. Continuar orando, não desanimar, não fraquejar. Uma vez o bispo Antônio ministrou uma palavra, e eu tenho ela anotada até hoje, e eu me lembro que ele falava assim: queridos, não é tempo de frouxar as sandálias dos pés. E eu trago essa mensagem com todo respeito que eu tenho pelo bispo nessa noite. Não é tempo de relaxarmos, não é tempo, muito pelo contrário, é tempo de orarmos com mais intensidade ao Senhor, porque Deus ouve as nossas orações. Deus ouve, e não somente ouve, Ele responde, e Ele tem cuidado de cada um de nós. Você quer uma prova disso? Você está aqui hoje. Nós estamos aqui hoje. Que prova melhor do que essa para nós levantarmos as nossas mãos a Deus em agradecimento? Deus tem cuidado de nós, amados. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. E nós podemos, queridos, e devemos virar o nosso rosto à direção do Senhor e orar. O salmista fala assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Hoje está sendo o dia de eleições, e na história de uma cidade pequena, a gente vê como essa questão, ela mexe com o povo. A gente está vendo Carinhanha diferente, o clima da cidade diferente. E as pessoas, infelizmente, elas tendem a colocar confiança. Elas tendem a colocar a confiança nessa área, né? Questão de políticos, e eu tenho defendido lá na igreja, até falei essa semana lá, no seguinte: nós precisamos aprender a não depender da política, depender do Senhor. Cidade pequena, infelizmente, os irmãos sabem, prefeitura é cabide de emprego, né? E, infelizmente, as pessoas colocam a confiança nisso. E eu tenho defendido e ensinado à igreja que nós precisamos olhar para cima e esperar no Senhor. Clamar pelo Senhor, confiar no Senhor. O socorro vem do alto. Ele usa pessoas, é lógico. Nós exercemos nosso papel, nós fazemos aquilo que nós devemos fazer. Agora, o socorro vem do alto. Ezequias, ele está mostrando nessa atitude de orar ao Senhor. E ele ora, e ele mostra, ele lembra o Senhor como se Deus precisasse ser lembrado disso. Senhor, eu andei diante de Ti com fidelidade, com inteireza de coração, fiz o que era reto aos Teus olhos, e chorou muitíssimo. Eu tenho ensinado aos meninos lá da igreja o seguinte: tudo aquilo que você faz para o Senhor, Deus vai te honrar. Não sou eu que falo, é a palavra que fala. E nós precisamos compreender que essa verdade está ativa hoje nas nossas vidas. A palavra de Deus, ela não perdeu a validade. A palavra de Deus é eterna. E se tem algo que Deus tem compromisso, é com a palavra dele. Então, na medida que nós buscamos, na medida que nós nos submetemos ao Senhor, querido, Deus vai ouvir, Deus está ouvindo e Deus está agindo. Talvez não chegou o tempo, mas não quer dizer que Deus não respondeu. Confia no Senhor, querido. É esse o papel, é essa atitude que Ezequias tomou. E ele age dentro de uma atitude espiritual de uma pessoa madura. A maturidade cristã se dá quando nós aprendemos a depender do Senhor. Porque todas as vezes que nós tomamos atitude por nós mesmos, sem direção, nós estamos sujeitos a viver uma questão que Deus não quer que nós vivamos. Ore. Pastor Filemon fala algo interessante: ore até cansar. Porque quando você cansar de orar, aí é que você está começando a orar. E é verdade, amados. Nós precisamos ter um coração disposto a essa questão de oração, essa vida na presença do Senhor. Põe em ordem a tua casa. Foi a ordem de Deus. Eu poderia colocar como título da mensagem hoje essa questão, pôr em ordem a nossa casa. Como é que eu ponho em ordem? Primeira coisa, querido, é Jesus no centro dela. Jesus é o personagem principal, indispensável para o sucesso pessoal e familiar
e profissional e as outras áreas. A palavra de Deus fala o seguinte, Jesus ensinando: busque o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. As demais coisas, Deus está tomando conta. Deus está tomando conta. Amém? Então é o reino em prioridade. É essa atitude que nós tomamos quando nós temos uma vida, quando nós queremos, melhor dizendo, colocar ordem na nossa casa. Jesus em primeiro lugar. Nós precisamos, nessa dependência do Senhor, olhar como nós estamos, olhar para nós. É muito fácil apontar dedos, é muito fácil, mas reconhecer erros já mexe mais. Reconhecer que está errado, reconhecer e pedir perdão é outra história. É interessante porque o ser humano, ele toma uma atitude assim, ele está errado, ele não quer dar o braço a torcer, e ele pede oração para o outro. Ora por mim, ora por mim. Nada contra pedir oração, mas há uma necessidade nossa também, de nós reconhecermos. Colocar em ordem a casa é dobrar os joelhos, é ter um momento de introspecção. Vem cá, como é que eu estou? Como é que a minha vida está? Será que eu estou observando a mesma atitude que Ezequias observou? Ou será que no primeiro momento de dificuldade eu chuto o pau da barraca, eu desisto? Nós somos maduros. E a maturidade nos leva a esperar o tempo de Deus também. Amém? Colocar em ordem a nossa vida. Nós estamos vivendo esse momento, dessa pandemia, que o ano ficou totalmente atípico, as programações caíram por terra, muitos projetos não foram para frente, mas outros foram. E Deus nunca perdeu o controle de nada. O que nós precisamos entender é isso, queridos. As coisas saem do nosso controle, com tanta facilidade, mas nunca do controle do Senhor. Nunca, nunca, nunca. Por mais que a gente não entenda nada, a fé, ela é loucura mesmo, porque a fé me ensina a esperar algo que eu não estou vendo, a acreditar em algo que eu não estou enxergando. Fé é isso. Fé é saber que Deus está tomando conta, que Deus está direcionando, e lá na frente a gente começa a entender algumas coisas. Mas fé é confiança. Fé é ajuste também. É colocar nossa casa em ordem, nossa vida em ordem. Eu estou repetindo bem isso, porque é o centro dessa mensagem. É a ordem. Colocar a nossa vida mesmo na presença do Senhor. Colocar em ordem os nossos pensamentos. Colocar em ordem nossos sonhos. Colocar em ordem nossos projetos. Colocar em ordem, querido, é colocar na presença do Senhor. É de esperar no Senhor. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Não é isso? Esperar é confiar, é descansar, é depositar totalmente no Senhor a esperança. E esperar o momento que Ele está agindo na nossa vida. Colocar a casa em ordem também me leva a olhar os relacionamentos. Esse momento que nós vivemos é tão difícil, porque, querido, coisa boa é abraçar irmão. Uma vez eu preguei lá na igreja que o abraço, ele é terapêutico. Tem uma irmãzinha aqui na Ceilândia, eu esqueço o nome dela, mas todas as vezes que a gente chega lá, Isaura, irmã Isaura, todas as vezes que nós chegamos lá, que ela percebe que somos nós, ela chega, meu irmão, e dá aquele abraço, creque, a coluna desempena, é aquele negócio gostoso. E nós estamos num momento que a gente não está podendo fazer muito isso, Então, colocar os nossos relacionamentos, mas não quer dizer que nós estamos afastados, que nós estamos distantes. É momento de nós olharmos para o irmão e mostrarmos amor, até no nosso olhar. A gente tem a máscara, a gente sorri, mas a pessoa não está vendo nossos dentes, Mas o olhar transmite amor, queridos. É momento de nós colocarmos em ordem essas coisas. Comunhão, amor. Koinonia, a comunhão entre nós. Colocar em ordem a saúde também, claro. Os projetos. E é interessante isso, porque Paulo, escrevendo aos Colossenses, num versículo, do capítulo 2, versículo 5, ele fala assim:
Pois, embora eu esteja longe fisicamente, estou com vocês em espírito. E me alegro por ver que vocês vivem uma vida ordenada. É necessário nós vivermos isso, queridos. É necessário nós estarmos observando isso, com um critério pessoal mesmo. Todos nós precisamos mudar alguma coisa. E o Evangelho, ele promove a mudança. O Evangelho, não é o Evangelho que muda, somos nós que mudamos pelo Evangelho, né? Há uma polêmica aí, né? Deixa esse trem para lá, não perder tempo com isso não. Mas o que importa é que o nosso coração precisa estar aberto para que o Evangelho entre e faça toda a mudança necessária. Jesus, ele é tudo para nós, amados. Jesus é tudo de bom. Eu estava pensando ali, às vezes a gente quer, o que eu vou falar? Até perguntei para a Bianca assim, meu bem, o que eu falo aqui para trazer uma saudação, né? Eu estava lembrando, 1989, Deus me trouxe para cá. 1989. Em 1987, o meu irmão veio para Brasília, nós morávamos no Paraná, e a gente conheceu o Senhor Jesus aqui. E eu quero dizer uma coisa para vocês, a partir daquele momento, começou a minha vida a colocar ordem. O Senhor começou a colocar ordem na minha vida. E na questão dos relacionamentos, é interessante porque eu não tinha comunhão com meu pai, devido a uma questão familiar. E a primeira coisa que Deus fez foi colocar ordem nisso. Hoje a gente tem uma amizade tão grande, um amor tão grande. Isso é fruto do Evangelho. O Evangelho, querido, é prática. O Evangelho não é aparência, não é uma mudança exterior, não, só agora eu vou usar terno, ou vou usar isso, ou vou usar aquilo. Não é isso, não, isso é bobagem, isso é religiosidade. Deus não está preocupado com isso. Agora, o Evangelho produz uma mudança interior nas nossas vidas. É essa mudança, é essa ordem que Deus coloca aqui para Ezequias e coloca para nós também. Porque nós estamos dentro desse contexto. Põe em ordem a tua casa. Amém? Glória a Deus por isso. Na parte da comunhão, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Né? Aí eu aprofundo um pouquinho. Como eu posso falar que amo a Deus a quem não vejo, se eu não amo o meu irmão que está do meu lado? Então o Evangelho é essa prática. O Evangelho é isso que nós precisamos viver a cada dia. E Paulo escreve à igreja e ele fala isso, olha, eu me alegro. Eu tenho certeza que você tem no coração o desejo de alegrar a Deus. Tenho certeza disso. Como nós alegramos? Vivendo essa vida ordenada na presença do Senhor. É algo simples, amado, não é nada difícil. Não é um bicho de 7 cabeças, não. Não, é fácil, é praticar. É o amor a Deus e o amor ao próximo. É a ordem das coisas, é a ordem do Senhor Jesus para nós. Isso, viver isso, é colocar a nossa vida em ordem. Eu quero dizer uma coisa para você, todos nós morreremos, não sei quando, tomara que seja daqui muito tempo, ou que Jesus volte antes, amém? Todos nós não sabemos o dia, mas nós precisamos colocar em ordem a nossa casa hoje. É viver hoje a volta de Cristo amanhã. É viver hoje como se Jesus estivesse voltando amanhã. Esse é o desafio para nós como igreja, como cristãos verdadeiros que somos. Agora precisamos ter bom ânimo, precisamos colocar em ordem. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, fala assim, algumas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É isso que está escrito lá? Todas, né? Todas as coisas, todas é todas. Todas é todas. Entendendo nós ou não. Todas coisas. Deus sabe o que faz. A nós o desafio que é lançado é o que? É confiar, é descansar, é acreditar na palavra. O desafio é saber que se eu amo o meu Deus, todas as coisas vão cooperar para o meu bem, até mesmo o momento desse que nós vivemos. Até mesmo as dificuldades que apareceram em decorrência disso tudo. Ai, Deus não me ama. Isso é uma mentira do diabo, que a gente não pode escutar
que a gente não pode dar ouvidos. Nós precisamos confiar no Senhor e confiar na palavra. Se a palavra diz que coopera, é porque coopera. Entre o que eu acho, preste atenção nisso aqui, entre o que eu acho, entre o que eu sinto, eu fico com a palavra. Porque achismo e sentimentalismo muda toda hora, né? Pastor Helmut, eu vou confessar algo aqui para o senhor, só entre nós dois. Eu achei uma foto minha com uma camisa do Internacional. Pequenininho, graças a Deus, não tinha consciência, não. Por que eu estou só descontraindo um pouquinho? É um colorado que eu amo demais, pastor Helmut. É porque isso muda. O sentimento muda. A gente mudou, graças a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra não muda. A palavra que precisa ser colocada em evidência na nossa vida. E hoje o que se torce? Não, deixa para lá. Eu torço para um time muito bom. Nós fazemos parte da família de Deus, é isso que importa. Amém? Nós vamos morar juntos lá no céu, irmãos. Nós vamos falar um para os outros daqui a pouco, não sei o dia, mas vamos chegar lá, irmãos, valeu a pena crer, valeu a pena confiar, valeu a pena entender que todas as coisas cooperavam para o nosso bem e de fato cooperam. Querido, coloca o teu coração na presença do Senhor, Ele está cuidando. Amém? Alegra o teu coração na presença do Senhor. Deixa que Ele está agindo, Ele está operando. Glória a Deus. Deus sabe de tudo aquilo que você precisa, né? Eu acho interessante, tem tantas palavras, tantas passagens que servem para nós embasarmos, né, a nossa vida. Os milagres de Jesus no Novo Testamento, Lucas, Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 18. Se você ler do 35 até o 43, fala da cura do cego de Jericó. E uma coisa que eu tenho observado, que eu tenho também entendido, é que as lutas nem sempre são consequências de pecado. Eu já pensei isso antigamente, sabia? A gente tinha umas ideias meio fechadas, mas não. E Jesus, os discípulos chegaram para Jesus aqui e perguntaram: Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais? E Jesus, a resposta de Jesus: nenhum, nem outro. Deus tem o propósito que nós, às vezes, nunca iremos entender, mas Deus tem o propósito. E esse cego foi levado à presença de Jesus, e Jesus chega para ele e faz uma pergunta: o que você quer? O que você está precisando? Por que isso? Ele era cego, tenho certeza que Jesus sabia. Mas por que ele falou isso? Senhor, sou cego, né? Oh. Não. Por quê? Porque a oração move, querido. A oração move o coração de Deus. A oração, o fato de nós expressarmos ao Senhor em oração a nossa necessidade. Isso é fé, isso é confiança. Os pais aqui sabem. Os filhos chegam: pai, estou precisando disso. Pai, eu quero aquilo. E a gente fica naquela, né, se desdobrando para dar, para entregar. E o Senhor fala assim: olha, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Aleluia! É a oração, é o relacionamento com o Senhor, queridos, que nós precisamos melhorar cada vez mais. Eu sempre falo que eu preciso melhorar em muito essa questão. Claro, o que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver, eu quero enxergar.
E aí o versículo 42, Jesus fala assim: então disse-lhe Jesus: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. 43, imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Nós estamos no lugar certo, no momento certo, na presença de um Deus maravilhoso. O fato de você ter vindo aqui nessa noite, querido, eu quero dizer que você foi inteligente demais. Porque se tem um lugar para nós estarmos, é a presença do nosso Deus. E um Deus que pergunta para nós: que queres que eu te faça? Um Deus que pergunta para você nessa noite: o que você quer, meu filho? Eu estou te ouvindo. A resposta de Jesus ao cego é a resposta do Senhor para as nossas vidas. A tua fé te salvou. Recupera a tua vista. Ele recebeu. É acreditar, meu irmão. É acreditar que vai receber e receber. E confiar e descansar. Colocar a vida em ordem. É colocar a vida sempre no centro da vontade de Deus. Somos e servimos, melhor dizer, servimos um Deus que faz a hora retroceder a favor do seu povo, a favor do seu servo. Em outras palavras, não tem impossíveis para Deus. Não tem nada que Deus não possa fazer. Nós precisamos acreditar nessa forma. Querido, nós servimos a um Deus maravilhoso que é a nossa força. Quantas vezes nós falamos: Senhor, estou tão fraco. E nós ouvimos o Senhor ministrando: mas eu sou a tua força. E eu quero dizer isso para você nessa noite, meu irmão: o Senhor é a tua força. E outra coisa, Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. Descansa no Senhor. Nós servimos um Deus que enviou o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Deus abriu mão do que Ele tinha de mais precioso com Ele, por amor a você, por amor a mim, por amor a cada um de nós. Se Ele fez isso, querido, tenha certeza de que Ele fará por você também. Porque Ele te ama, o Senhor te ama, o Senhor tem um propósito na tua vida. Nada está fora do controle do Senhor. Coloquemos a nossa vida em ordem. Às vezes tem algumas coisas que a gente precisa abandonar também, abandone. Negue-se a si mesmo, tome tua cruz e siga, e deixe que o Senhor tome conta das demais coisas. Isso que a palavra fala, é esse recado de Deus para você nessa noite. Eu creio que nós vemos a cada dia a graça, a misericórdia do Senhor ao nosso favor. Põe a tua casa em ordem. Talvez você esteja pensando aí: eu tenho que arrumar alguma coisa. Não demore. Tem uma música do Louvor Rural Nordestino, lá do pastor Jorge, que fala assim: não demore, não demole. Não demole não, meu irmão. Os tempos estão abreviados. Jesus está às portas, os sinais estão testificando tudo isso. Coloca a vida em ordem. Se conserta. O que eu estou falando para você, primeiro é comigo. Eu sou o primeiro, eu sou o 01 da fila. Amém? E nós testificaremos essa fidelidade maravilhosa do Senhor nas nossas vidas. No nome de Jesus. Eu queria orar por você, em nome de Jesus. Deus é bom. Deus é sempre bom, Deus é maravilhoso. Você pode descansar na presença dEle. A circunstância, o problema, a luta não é mais forte que Deus. O problema, as aflições, não são maiores que o nosso Deus. E Ele está cuidando da tua vida. Ele está cuidando da tua casa. A Bíblia fala que se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalham os sentinelas. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Eu quero dizer que o Senhor tem edificado você. O Senhor tem edificado a tua casa. Feche os seus olhos, incline sua cabeça comigo. Senhor Deus, nós te louvamos nessa noite, Pai, porque o Senhor é tão bom. O Senhor age acima das nossas expectativas. O Senhor opera muito além do que a gente possa imaginar. E nessa noite, Pai querido, eu quero orar, Senhor, em primeiro lugar, agradecendo pela vida do meu irmão, da minha irmã,
pela vida de cada um dos teus filhos e filhas que o Senhor trouxe aqui nessa noite. Ó Deus, pedindo ao Senhor que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor dê graça, dê direção, sabedoria. Todos nós precisamos de sabedoria do alto para colocarmos a nossa casa em ordem. Nós queremos viver hoje, Senhor, como se Jesus estivesse voltando amanhã. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Deus querido, a continuar olhando para o autor e consumador da nossa fé. Que as circunstâncias se dobrem, ó Deus, e que o teu povo permaneça na tua presença, esperando, confiando e recebendo do Senhor. Pai querido, obrigado pelo cuidado do Senhor. Eu agradeço, Senhor, pela vida da nossa liderança, pelos nossos bispos, pelos pastores. Ó Deus, obrigado, Pai querido, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E eu tenho certeza de que a obra que o Senhor começou, o Senhor vai terminá-la até o dia de Cristo. Obrigado por tudo, Senhor. É a nossa oração que te fazemos em o nome de Jesus. Amém e amém. Se na vida eu passar por tribulações, se meus sonhos me parecem não acontecer, se minhas forças eu não tenho mais para lutar, eu descansarei, eu confiarei no Deus da minha salvação. Andarei pela fé, viverei pela fé, pois eu sei que isso agrada o meu Deus. Aleluia! Mesmo se eu não vi, ainda assim eu vou crer, eu verei meu milagre acontecer. Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso, Ele cuida de mim e de você. Muito obrigado, pastor Henrique, Bianca. Deus continue abençoando vocês. Levem, quando vocês forem, o nosso abraço à igreja de Carinhanha, aos nossos amigos lá. Estamos com saudade e bênção demais. É um gremista que eu amo. Graças a Deus, é de coração e é verdade, né? E ele só deixou para vir aqui esse domingo porque o Inter não é mais o primeiro da tabela. Mas tudo bem, eu perdoo. Não vai ficar caindo não, mas desculpa a brincadeira, mas essa amizade, esse coleguismo, essa alegria, ela é algo tão maravilhoso no corpo de Cristo, entre nós pastores e entre nós como igreja. E a gente tem essa liberdade. E é bom demais a gente ouvir uma palavra que vem ao nosso coração. E assim, essa noite, você tenha a certeza, eu tenho a certeza de nós voltarmos para nossa casa abastecidos da graça de Deus derramada sobre cada um de nós. E eu fui muito feliz de vir aqui essa noite. Eu tenho certeza que você tem a mesma convicção. É bom demais estarmos na presença do Senhor. Que Deus continue abençoando a sua vida. Que Deus continue fazendo prosperar. Que a gente seja instado por Deus sempre em colocar nossa casa em ordem e nunca deixarmos a oração de lado e essa reflexão sirva para toda a nossa vida. Obrigado, papai. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, por nos amar
de tal maneira que deste teu Filho, e o Evangelho do Senhor nos alcançou, e hoje o nosso nome está escrito no livro da vida. Oh, aleluia! Obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, que o teu amor, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um, hoje e sempre. Amém, amém. Deus te abençoe. Vá na paz.